um ajudar o outro com relação à gestão de pessoas. Nosso propósito é provocar transformação das pessoas, né? A gente está sempre querendo passar mais conhecimento, ter essa troca que a gente está fazendo hoje. Temos como missão promover ações que ampliem o conhecimento de forma presencial e agora inovando online também, impactando a gestão de pessoas. Já realizamos 14 congressos presenciais, onde assim, nosso calor humano, né, é muito reconhecido, que a gente se abraça, a gente lê, a gente comemora, a gente sofre antes de montar o congresso, durante aquele desespero, no final a gente chega a chorar de alegria pelo resultado positivo. E esse ano, desde quando começou a pandemia, a gente estava assim, o que a gente vai fazer? A gente começou a ter angústia, tiveram algumas pessoas que eu não vou falar que é o nome de Sofia, que não aceitava de jeito nenhum que a gente não fosse fazer no presencial. Então, a gente teve que se reinventar, né? Então, esse é o nosso primeiro circuito, a gente espera que dê muito certo e que a gente possa fazer também esses eventos online a partir de agora, né? E o que a gente pensou exatamente para esse nosso primeiro circuito? A gente viu, né, a pandemia, os gestores tiveram que se reinventar, a gente teve ferramentas que a gente nunca ouviu na vida, né? Nunca nem ouviu falar, a gente tinha um conhecimento de leve, mas a gente teve que meter a mão na massa, a gente teve que fazer acontecer. Então, foram ferramentas que foram caindo nas nossas mãos. E a gente precisou, né, dos gestores com motivação, das equipes serem motivadas para a gente não deixar a peteca cair. E as empresas, com isso tudo, teve que se reinventar também. Então, o que a gente pensou para esses 3 dias, né? A gente vai falar de liderança, hoje com o Roberto Ailmer. Amanhã a gente vai falar da tecnologia, né? O que veio, o que movimentou o nosso mercado, com a Paula Tebet. E vamos finalizar esse nosso primeiro circuito com o Maurício Lozada falando de motivação. Tá bom, gente? Então, esse é o recadinho que queria dar para vocês. Espero que seja uma noite maravilhosa. Tenho certeza com o nosso querido Roberto Ailmer aí. E sejam todos bem-vindos. Vou pedir uma coisinha, todo mundo com o microfone fechado. As perguntinhas a gente pode fazer pelo chat, que o Rodrigo vai estar anotando tudo e passando para o Ailmer. A Ailmer, durante, né, vai responder algumas perguntinhas e no final acredito que ele fale um pouquinho mais, correto? E não podia deixar de agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão do nosso lado aqui, mesmo durante a pandemia, agarraram nossa mão e viemos junto até aqui. Ok, gente? Ailmer, com você. Muito obrigado. Eu estou tão feliz de estar com vocês aqui. Estou vendo um montão de gente com o mesmo nome que eu. Deve ser incrível isso. O Roberto Ailmer assim. Então veio aí Antero, são outras pessoas que eu vi que estão aqui junto com a gente. Vê se o nome na sua tela está com o seu nome, está com o meu nome, porque ou é falsidade ideológico, ou é clone, ou é algum tipo de cria processual aí. Ei, Rafael, tudo bem, queridão? Gente muito querida aqui, gente muito dedicada. Eu sou muito fã da RHLF, que faz um trabalho incrível e um trabalho missionário, né? O que vocês fazem é incrível, dedicam muito tempo, muita energia, botam dinheiro no bolso de vocês, fazem as coisas acontecerem e eu fico assim, muito impressionado com isso. Pessoas que têm essa dedicação tão nobre. Estar em RH já é uma posição que já fala um pouco da pessoa, né? Quem está em RH sabe que vai ter pancada, vai ter muita luta, muito pouco elogio, muito pouco agradecimento. Parabéns, então, sei lá, algum prêmio que a BRH, que é RHLF, que algum grupo de RH vai dar para vocês, mas assim, prêmio mesmo dentro da empresa é bem difícil de acontecer. Mas isso não tira a motivação da gente. Isso não tira da gente a paixão de fazer. Entretanto, nesse momento agora que a gente está vivendo, estamos num momento de exceção. E aqui, muito oportuno o tema do RHLF e desse momento que a gente está passando. O que eu preparei para vocês hoje foi uma construção de um olhar por esse momento com 2 ângulos. O RH, que está aqui com a gente hoje, e o líder também. Porque é muito claro para a gente isso, você sabe disso. Como líder, você é o RH do seu time. É você que tem que gerenciar a cabeça do seu time e, mais do que isso, gerenciar a perspectiva de futuro das pessoas debaixo da sua liderança. Porque quando a perspectiva de futuro se apaga, quando o amanhã desaparece, é isso que desorganiza o cérebro das pessoas. Não é a crise atual que mexe com as pessoas. É quando não há perspectiva de mudança e de melhora. Também por isso dá para entender já um spoiler aqui na conversa,
Por que esse momento é mais complexo do que os outros? Porque é muito longo, com muitos impactos, com muitas áreas alteradas dentro da nossa sociedade, nosso trabalho, nosso ir e vir. E pessoas próximas e queridas, adoecidas, internadas, pessoas que nós perdemos, tudo isso mexe profundamente com a gente e afeta a nossa leitura da situação, do contexto. E quando o líder tem a sua leitura afetada, tudo a partir daí está afetado. Esse viés faz parte da conversa. E por isso, então, que o tema de hoje, a lucidez do líder e o impacto na sua equipe, é tão importante para a gente, porque cada um de nós tem algum grau de alteração da sua forma de ler o contexto. E essa alteração, ela vai reduzir o nosso resultado. Eu vou compartilhar minha tela com você, e aqui mais uma vez, lembrando que meus convidados, aqui tem um montão de convidados com o Roberto Ailmer, mas não sou eu várias vezes para encher a sala, não, isso é gente que entrou, que adora meu nome e não mudou o nome ainda, então mude aí o nome, por favor. Se não souber, não tem problema nenhum também não, só saber que não sou eu que estou aí. Eu vou compartilhar minha tela com você, então vou pedir aqui à equipe de produção, se tiver alguma coisa errada, que a gente já testou, mas deu tudo certo, mas sabe como é que é, em tecnologia é assim. Fiz um evento com um grupo de tecnologia da Globo. Testamos uma hora antes, uma semana antes, testamos na hora que eu for apresentar, não estamos vendo nada, não estamos vendo nada. Gente, eu quase surtei naquele momento, que sensação de que você vai sair coração pela boca. É o estresse tecnológico. Deixa eu compartilhar aqui com você, então. Essa tela principal, e eu tô com tudo certo então, hein, gente? Dá um ok aí, pronto, que delícia. Já começamos bem, né? Tudo funcionando, é maravilhoso. Então, nosso tema é a nova fronteira do líder, manter a lucidez. O líder sempre foi ligado em resultado, em números, em conquista, mas hoje o principal desafio da liderança e da gente como RH é como que eu ajudo o meu time e os meus líderes a manter a lucidez. Aí você fala assim, mas olha só, não estava lúcido antes, né? Então tem que manter alguma coisa que nunca existiu. Peraí, calma aí, fica tranquilo, a gente vai chegar nesse lugar. A grande incerteza que tem nesse momento, que esse bonequinho representa aí, antes dos 3 pontinhos, essa grande incerteza, eu achei que era um símbolo do que a gente tem de impacto sobre a nossa forma de ler, pensar, decidir. Por isso que essa conversa de hoje fala sobre incerteza e como que a gente vai lidar com isso. Mas eu quero começar a nossa conversa de hoje fazendo uma homenagem. Olha só. Homenagem especial. Gente, segunda-feira, dia 12, eu casei a minha filha Mariana. Ai, Mari, momento mágico. Estamos a caminho do casamento. Gente, eu acho que não tá caindo a ficha ainda não, sabe? Eu acho que só vai cair daqui a uma semana. Lá em Maragogi. Maragogi ou em Buenos Aires. Ou em Buenos Aires. Buenos Aires, porque eu não morei em Buenos Aires. Maragogi deu lua de mel. Nesse dia, eu tive a experiência mais impactante da minha vida depois que ela nasceu, que foi ver ela se arrumando em casa e saindo comigo no carro para o casamento. Uma produção que ela coordenou, que ela desenhou com um time de pessoas muito talentosas. Imagina o coração batendo forte nesse dia. Essa música, quem está cantando é o noivo. Eles fizeram gravações para a trilha do casamento e meu filho está na flauta, o outro está na guitarra e no carrom. Foi uma produção feita em família. Docinhos feitos aqui em casa, bolo maravilhoso, porque minha esposa é fantástica nisso. E um montão de gente da família ajudando, montando para esse dia ser assim. Um dia que abriu o sol, que o pôr do sol foi maravilhoso. E um noivo que o pai admira, que o pai gostou profundamente e tem uma relação fantástica. Pensa num homem feliz. Pensa num momento em que a paleta de cores que eles fizeram para o casamento é exatamente essa cor do pôr do sol, aqui de Niterói, vendo a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro, um momento especial. Mas a quem eu estou homenageando aqui? Não é a minha filha. Eu quero fazer uma homenagem especial para uma pessoa que foi fundamental nesse processo todo. Claro, tem a Ana aqui, minha esposa, fundamental. Mas atrás da Ana tem a Mariana Moreira, que é o nosso RH. Ela que fez toda a coordenação de equipe, seleção, negociações. A Mariana fez com que essa festa fosse simplesmente única, inesquecível e perfeita. Mas quem é Mariana? Ninguém sabe quem é Mariana.
A Mariana é uma daquelas pessoas maravilhosas, invisíveis. E muitas vezes nós, do RH, somos os invisíveis. E vocês hoje, do RHLF, são os invisíveis que fazem as coisas acontecer. Então, eu quero, nessa homenagem para a Mariana Moreira, que coordenou e foi nosso RH nesse evento, celebrar todos aqueles que são invisíveis, mas que fazem coisas acontecer. Sem esse cuidado, sem essa paixão, sem essa dedicação, a gente não teria essa história. Então, fica aqui o meu muito obrigado e minha gratidão a todos que fazem coisas incríveis que ninguém vê. Mas, claro que aquele que tudo vê, o Altíssimo, também se alegra e sorri diante dessas ações maravilhosas. Por falar em pessoas invisíveis, aqui eu quero homenagear também um monte de gente que trabalhei e temos trabalhado em cada uma dessas empresas, mas algumas que não couberam aqui. RHs, líderes, equipes operacionais, cada indústria dessa é completamente diferente da outra. É completamente única e singular. Então, quando a gente chega num lugar como esse, a gente aprende muito. Mas eu não chego sozinho, então eu não trago aqui só o meu trabalho. Eu trago aqui com a minha equipe. A Mariana, como eu falei, que é minha filha, também é pesquisadora. A Bela, minha sócia, que também trabalha com coach. O professor Ricardo Barros, que é quem desenha para a gente sustentabilidade, KPIs sustentáveis e processos produtivos. E o Axel Sandi, que é o nosso gênio, que você vai ver o que ele faz. Esse cara faz coisa incrível para a gente, que é a construção de narrativa, storytelling e síntese visual, o sense making, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, eu só posso chegar aqui porque eu vim, como disse Isaac Newton, se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. E esse momento que a gente avança, quando a ciência avança em cima de outras pessoas e outros projetos que já aconteceram antes, que já nos pautaram antes. Parte do nosso trabalho também está ligado ao Action Research, que é pesquisa que ajuda a tomar decisões do contexto complexo, entender o xadrez organizacional e que ações que vão impactar a liderança e a cultura com menos esforço e com mais resultado. Então, esse processo de construir conjuntamente é o que a gente traz para você aqui hoje, nessa reflexão. Mas fica aqui já um alerta de spoiler para o final, que é o seguinte, olha, o tamanho único não cabe em todos. Então, não adianta imaginar que uma coisa cabe a todas as empresas e pessoas. Por isso que a gente vai buscar ao máximo trazer princípios e não ações específicas, mas princípios que ajudem a reger, a analisar, a olhar o jogo e decidir melhor em cima disso. Então, vamos lá. São 3 temas que a gente vai conversar aqui hoje, nesse tempo breve. É intenso, mas é breve. O primeiro tema é: quando a pressão é longa e intensa, ela afeta a capacidade de leitura e reação de um indivíduo, que é a lucidez. O segundo tema, primeiro ainda, né? Quando o indivíduo perde a lucidez, ele perde tudo. Se perdeu a lucidez, seu diploma, sua formação, seu título, não vale nada. Tudo que você tem se volta contra você. O segundo tema, quando a pressão aumenta, a competição interna tende a aumentar. E isso é um ponto fundamental para a gente como RH. Nesse momento que há instabilidade, que há medo, a competição interna tende a aumentar. E o terceiro ponto de hoje, a percepção de risco de escassez faz com que cada um pense em sobreviver e não em colaborar. E aqui é um spoilerzinho do aumento da pressão. O terceiro ponto de hoje é isso. Quando aumenta a pressão, aumenta o medo, aumenta o cinismo. E aí, os números, os dados são colocados no Photoshop para ajudar a melhorar uma imagem que não está tão legal assim. Então, vamos falar, então, no primeiro momento, sobre o impacto na lucidez quando a pressão aumenta. Esse aqui eu botei para lembrar de uma história, né? O cara fala para mim assim: professor, eu queria ter mais biópsia e menos autópsia. Ele reclamava que as coisas chegavam muito finais para ele, chegava muito já no final do tudo. Eu falei assim: olha, chegar no final para você não é um problema, é um sintoma. As pessoas não querem gastar o seu tempo, têm medo da sua reação, então não trazem para você o problema na biópsia. Tentam resolver sozinhas e, porque tem medo, elas trazem já um fato consumado, é autópsia. Então, essa falta de antecipação que você reclama não é um problema, é um sintoma da sua própria gestão. Se a gente tem que melhorar aqui biópsia, temos que reduzir um ambiente de insegurança diante de você. Ele era do cara do bem, inclusive, não o cara do mal, o cara do bem. Só que ele era tão brilhante, tão incrível, uma pessoa tão iluminada, que as pessoas em volta ficavam encabuladas de expressar suas ideias. Gente, tem alguma pessoa que esquece o microfone aberto? Por favor, feche o microfone, está entrando um áudio aqui.
eu vou pedir que você feche o microfone, por gentileza. Ou então a produção também pode fechar o microfone aí e ajudar a gente. Vamos lá. Aqui, para a gente entender. A equação da pressão, ela é assim. Eu tenho 3 fatores, né, que marcam o impacto. Então, aqui, o I é o impacto. O impacto de uma situação, o impacto de um fenômeno, está ligado, o impacto sobre a lucidez, né? Está ligado a 3 elementos. Primeiro qual é a intensidade da pressão sobre o fenômeno. Então, como é que eu meço a intensidade? Eu meço pelo grau de desorganização que esse fenômeno traz, que provoca. O segundo P é o prazo, o tempo que essa pressão dura. Se é um prazo curto, é um choque, é um susto, pressão alta, um susto, ok, eu tenho como recuperar. Mas se o prazo é longo, aí realmente eu vou esgotando o último elemento, que são as forças do indivíduo, o perfil. Qual é o perfil do indivíduo? Como é que ele consegue, como é que ele lida com pressão? Qual é o perfil dele em relação à demanda? Isso que a gente consegue medir claramente com alguns testes que nós fazemos hoje para analisar o perfil e resistência à pressão. Então, veja, aqui todos nós aguentamos alguma pressão por algum tempo. O que varia, então, é como cada um lida com o medo, como cada um lida com a situação. Quanto mais rápido a pessoa desorganiza o pensamento, mais impactada ela é pela pressão. Olha só, quando a gente estava aqui no Carnaval, ou antes do Carnaval, tinha assim, o Brasil começa depois do Carnaval, a gente marca depois do Carnaval, depois do Carnaval a gente começa. Havia uma expectativa muito boa de produção de PIB, de recuperação em 2020. E aí veio fevereiro, Carnaval, quando começou março, que abriu a pandemia em 20 de março, e lockdown aqui, fecha ali, há uma queda tão brusca da projeção de PIB e é como se fosse uma bola de ferro que impacta e até houve uma projeção negativa de 9,1 em 2020. Então, assim, mais a projeção futura em 2021 de crescimento. Mas, veja, o que acontece aqui é todas as projeções que já foram ruins ano passado, esse ano, nós fomos impactados por isso de maneira muito grande. Aí me pergunto, por que coronavírus é diferente de uma crise de 2008, 2015, crise de bolsa? Por que é diferente? Vários autores e pesquisadores colocaram sobre isso aqui. Mas o que eu trouxe para vocês é uma frase de Jack Welch, ajuda a entender isso, né? Se a taxa de mudança interna é menor que a taxa de mudança externa, então o fim está próximo. Isso significa, se a minha taxa de mudança pessoal ou da minha empresa é menor que a taxa de mudança do mundo, o futuro está ameaçado. E a taxa de mudança do mundo ficou absurda nesse ano. O mundo mudou completamente referências em várias áreas, mas as empresas não. Estão se adaptando, correndo atrás, e as pessoas mais cansadas ou impactadas ainda, porque a taxa de mudança de um indivíduo ela é mais lenta do que de uma organização. Por isso que as organizações propõem coisas e as pessoas não acompanham, não seguem junto, não conseguem seguir junto. Olha só esse desenho aqui que o Google fez com o IAT. Só um slide deles. Ele fala aqui sobre que o Covid-19 ataca não só a saúde individual das pessoas, mas a estrutura da base da sociedade. E é importante, olha, saúde, logística, economia, comércio, o emocional das pessoas, sistema educacional, infraestrutura, tudo foi abalado de março para frente com lockdown, proibições, ir para o mercado, higienizar tudo. O mercado parecia uma operação de guerra, parecia aquele filme de ir na África no tempo de Ebola e ter que lavar legume, verdura, caixa, como se aquilo fosse salvar a vida. Então, essa mudança tão grande na sociedade, ela gera um peso sobre nós, um impacto muito grande no emocional e no cérebro da gente. Até aqui, estamos falando só de neurologia. Veja, a volatilidade das informações e das mudanças, a incerteza quanto ao futuro, a complexidade dos mercados. Imagina que, de repente, empresas que tinham horror da palavra home office foram obrigadas, home office ou nada. A Petrobras mesmo tinha um preconceito gigante com home office. De repente falou assim, olha, home office agora é 2021 e quando volta uma fração do que era antes. Um monte de gente que achava que era impossível acontecer home office passou a ser obrigado a ter e viu que muita coisa podia ser benéfica. Claro, mas eu tenho aqui pressão continuada, o medo. 2 tipos de medo. Medo do vírus, ou seja, eu pegar, matar alguém ou morrer, e medo do desemprego. Então, algumas empresas em que as pessoas
foram afastadas do trabalho por serem pessoas de risco na área operacional, ficavam em casa com medo de ser demitidas. E outros ficavam no trabalho com medo de pegar o Covid e morrer. Então, esses dois medos geraram essa conta. Capacidade de coping. Coping é uma palavra que eu não tenho em português direito, que é como é que eu resisto às mudanças. Não é resiliência, não. É como é que eu consigo lidar e enfrentar o enfrentamento das situações. Essa equação aqui gera isso. Redução progressiva da lucidez. Eu e você, todos nós aqui, estamos tendo uma redução progressiva da nossa lucidez. Só que a gente não percebe isso. A gente acha que a gente está normal, o mundo que está maluco. Mas nossa irritabilidade aumenta, nossa instabilidade aumenta, nossa intolerância aumenta, nosso sono fica mais abalado, nosso apetite altera, a gente come mais ou come menos, álcool aumenta, medicação aumenta. E quanto mais alta a posição de um gestor numa organização, maior o impacto que ele tem sobre a organização. Então, aqui tem dois pontos. Nesse contexto que a gente não tem controle do ambiente, a ansiedade vai impactar a saúde física, mental e a performance. E quanto mais impacta a performance, mais aumenta a ansiedade. Tem um ciclo vicioso nisso. O segundo ponto, quando a gente, como líder, como RH, tenta buscar uma solução a partir de um diagnóstico errado, isso é um grave problema. Imagina, eu estava discutindo com um pessoal de uma empresa que vai ser privatizada, e aí todo um tema importante de lucidez, medo de privatização, medo do que vai acontecer no amanhã. E aí a equipe falou assim, não, vamos fazer um trabalho de comunicação não violenta e empatia. Claro que isso é importante, mas a agenda do pessoal que está com medo ali não é a agenda do chefe, porque os chefes são do bem, não é a agenda de acolhimento, é a agenda do futuro. Como é que eu preparo esse pessoal para lidar com privatização? E não como eu preparo ele para lidar com empatia, porque quando chegar o novo controlador não vai ter empatia, vai ter avaliação de performance. Então, quando o RH vai lidar com sintoma, sem entender a causa raiz do processo, faz propostas assim, botar um chantilly em cima da situação que não vai resolver o problema. Sem diagnóstico correto, eu pioro a situação. Gasto dinheiro, gasto tempo, gasto a imagem do RH e eu pioro a situação. Diagnóstico é fundamental. Qual o problema que estamos tentando resolver? Vamos adiante. Olha só, esse artigo fala aqui, esse experimento, na verdade, que virou um artigo, que a incerteza ela pode criar mais impacto do que a notícia ruim. Eu já sabia disso quando houve a abertura e reengenharia em 90, quando eu comecei a tratar de burnout foi em 90. Quem foi demitido tinha uma certeza, já perdi o emprego. Mas quem não foi, tinha a sensação de ser demitido, essas pessoas tinham um sofrimento psíquico maior do que os demitidos. Por que isso? A incerteza ela mexe com a estrutura mais primitiva do cérebro, que é a estrutura de sobrevivência. E a amígdala cerebral é esse alarme, é o nosso smoke detector. Quando tem uma incerteza, a amígdala cerebral ela é ativada como se liberando, basicamente, as reações centrais do sistema límbico, protegendo o indivíduo, aumentando a força de combate. Então, o sistema de sobrevivência libera o cortisol, que chama de cérebro quente. O cérebro quente é aquele sistema que atua diante de uma situação de crise. O cortisol aumenta a agressividade, reduz concentração, porque só tem um foco, eu não consigo pensar em muita coisa, eu não consigo pensar em futuro com cortisol alto, eu penso em momento, eu não consigo ter empatia com cortisol alto, eu tenho um aumento de agressividade, mas também impacta meu sono, minha alimentação e libido. Para muitas pessoas, a libido é um assunto antigo, que mal lembra o que é libido. Porque o cortisol alto, a instabilidade alta, faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande de olhar para a jornada. Eu olho para a emergência do dia a dia. Esse é um problema que o cérebro quente traz. É fundamental para atuar em curto prazo, quando eu tenho uma ativação, resolução e agora relaxamento. Mas ativação, mais ativação, mais ativação, mais ativação, isso vai desorganizar meu cérebro, eu perco lucidez. Aonde está a minha lucidez? Está aqui, no cérebro quente, no cérebro frio. O cérebro frio, ele antecipa o futuro. Essa partezinha aqui é fininha mesmo. É o córtex do lobo pré-frontal, atrás da testa da gente. Está aqui a nuca, né? O cérebro quente aqui atrás da nuca, e o cérebro frio é a testa. Nessa partezinha, assim, 5 milímetros de cérebro, que é o córtex pré-frontal, é onde faz análise de custo-benefício, onde eu tenho comportamento moral. Tanto é que gente que teve acidente, que bateu a cabeça e teve perda de massa cerebral,
nessa região pode ficar esquisito, comportamento completamente inadequado por conta dessa lesão. Tem gente que não é lesão, mas nasceu assim, é complicada mesmo, e aí já é outra questão. O cérebro frio, ele antecipa, mas olha que interessante. Quando o cérebro quente está muito ativado, ele desliga o cérebro frio. E eu passo a ser reativo, eu passo a não pensar, eu passo a reagir. Segundo ponto, o cérebro frio, quando intencionalmente ativado, é ele que pode desligar o cérebro quente. Também tem o efeito inverso. Quando eu tenho intencionalidade para gerenciar a situação e eu uso o meu planejamento, minha antecipação, pessoas que me ajudam a pensar, eu consigo reduzir o impacto do cérebro quente e o sistema de reações automáticas. Aí que está a parte legal. Diante do contexto que a gente não tem controle, a ansiedade do momento que eu estou vivendo vai impactar a minha saúde e a performance. Falei isso para você. É importante entender que saúde e performance estão sendo impactadas. Então, hoje já estamos vendo índices maiores de afastamento por motivos médicos, mas o afastamento não fala que é porque motivo de estresse. É dor de cabeça, é dor no peito. As pessoas não falam na área médica que o motivo é eu estou nervoso, eu estou descontrolado, eu estou tomando remédio escondido. Elas não falam que têm medo de perder a sua imagem. Então, há uma notificação inadequada no ambiente médico. Muitos procuram médicos fora do plano para que a empresa não saiba que está tomando remédio escondido. E quanto mais alto a posição de um líder, maior o impacto do estresse sobre um time. Então, quando um líder tem um quadro de burnout, que é o quadro extremo, é a última ponta que começa aqui no estresse e termina aqui em burnout. A desorganização mental do cara é tão grande que ele vai impactar pessoas no seu time. Eu posso garantir para você, com um gestor com burnout, alguém do seu time também está com burnout, porque ele vai destruir o seu time, em especial pessoas que não parecem muito com ele, pessoas que têm um perfil oposto ao dele, perfil psicológico. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Olha só, eu tenho aqui uma pesquisa que mostra que antes do Covid já tinha 45 mil americanos se matavam por ano. No Brasil são 20 mil. Para cada pessoa que se suicida, 20 tentaram suicídio. É a segunda maior causa de morte entre 25 e 34 anos nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem esse número. E 4% de adultos têm pensamentos suicidas. Isso antes do Covid. Por que você está falando do anti-Covid? Porque de 2000 a 2016, esse crescimento de 30% de suicídio, taxa de suicídio, é muita coisa. Mas olha a parte importante disso. Quando teve a crise em 2008 em Milão, que foi uma crise que devastou Milão, porque tinha muitas indústrias ali, Milão, o norte da Itália, é um lugar muito industrial, muita demissão, a taxa de demissão, ela acompanha, a taxa de suicídio acompanha a taxa de demissão. Depois estabiliza. Mas tem uma grande taxa de suicídio diante de uma crise financeira. Aí está o ponto para a gente pensar. A expectativa futura de perder o emprego e não poder prover para sua família é um dos fatores que levam ao pensamento de suicídio. Quem está em indústria pesada sabe que alguns funcionários se suicidam na operação para ter indenização. Ela cria um acidente sem querer, mas na verdade, a forma de proteger a sua família, já tem um quadro de depressão, claro, ninguém faz isso sem ter um quadro de depressão, e a pessoa se mata no trabalho porque sabe que vai ter indenização para a família. Grave, ponto importante para o RH junto com a saúde, segurança e meio ambiente. Mas olha só, 16% dos suicídios são relacionados ao trabalho e problemas financeiros, 8 em cada 10 empregados não procuram tratamento porque tem vergonha, e 95% dos empregados que faltaram ao trabalho por causa de estresse disseram que era outro motivo. Por quê? Porque tem estigma em relação a sintomas de doenças psiquiátricas no ambiente organizacional no mundo todo. Esse estigma não foi tratado ainda. Agora, qual é o impacto disso para pessoas que estão deixando? Retenção. Olha só, aqui eu tenho pesquisas dizendo que 30% de todos os respondentes, 50% geração Y, 75% da geração Z deixaram o emprego porque o ambiente era tóxico, porque o ambiente era um ambiente ruim. 86% disseram que era importante a cultura que preservasse a saúde mental. Então, a própria geração nova que está chegando está dizendo assim, olha só, não dá para ter esse ambiente que vocês criaram até aqui. E o momento Covid é uma grande DR nesse momento, trazendo uma proposta de mudança, porque antes do Covid, isso aqui foi feito antes do Covid, já tinha esse nível de estresse, de dor, de angústia, sofrimento. Então, a gente, como RH e a área médica também, tem que pensar que esse ambiente que a gente está acostumado, o normal, não era normal. Era muito destruidor de saúde mental.
A Sociedade de Recursos Humanos dos Estados Unidos mostra que 41% dos trabalhadores se sentem num quadro de burnout, sintomas de burnout durante a pandemia. E aí tem alguns números importantes aqui para a gente. Olha aqui, só para trazer um número importante isso aqui para você. 1 em cada 3 funcionários falam sobre um cansaço ou pouca energia. A geração Z, que são os mais novos no meio de trabalho, é o que relata mais cansaço e falta de energia. Gente, a geração mais nova, a garotada mais nova diz que está mais estressada, com menos energia. E o pessoal menos impactado, porque não tem filho, em grande parte, não tem grande impacto se perdeu o emprego. Agora, o baby boomer, que é o mais velho da empresa hoje, está aqui, ó, que menos sente impacto. Mas como assim? São os mais velhos, mais risco de Covid, mais impacto se perder o emprego. Por que sente menos impacto? Eu vou dizer por quê. Porque a geração mais velha tem mais calos emocionais. Já passaram por outras crises. O que a gente fez com os mais velhos nos últimos anos? Nós colocamos como se fossem segundo plano com os mais velhos. Nós desqualificamos os mais velhos e supervalorizamos os mais novos. Nós criamos isso na empresa. Em nome da inovação, pensamentos novos, nós desprezamos cabelos brancos. E agora vem a conta. Num ambiente de alta pressão e longa pressão, quem tem estrutura emocional para gerenciar essa crise são os cabeça branca, não é a garotada. A garotada não aguenta essa pressão, espana. Olha aqui, 60% disseram que as pessoas que tiveram um bom supervisor conseguiram lidar bem com a situação. Mas os colaboradores que os chefes não se adaptaram à mudança são mais propensos a reportar mais sintomas como depressão e exaustão emocional. 13% mais depressão e exaustão emocional. Por conta de quê? Que o chefe não se adaptou bem às mudanças nesse contexto atual. Burnout, para a gente, que eu falei para vocês, é um sintoma extremo, né? Esse é meu tema até do doutorado. Eu estudei qual é o impacto do contrato psicológico no contínuo do estresse inicial até o burnout do colaborador. E foi muito chocante ver como que o chefe imediato é um hub, um fator, digamos assim, preponderante na qualidade da integração do colaborador, da sua integração e a proteção do colaborador pela construção do contrato psicológico, que é como que ele vê a empresa, a partir de como que a empresa o trata. Mas a empresa, o colaborador, é o chefe imediato, não é toda a organização. Aí vem a crise e as águas baixam, né? Essa aqui foi uma cena do que apareceu naquele tempo que faltou água. As represas baixaram a água e apareceram as pedras e as carcaças. Também assim nas organizações. Veio a crise, baixa a água e aparecem as carcaças. Ou seja, com a crise é que você vê quem que é gestor e quem que estava vivendo em cima de uma máquina que vai rodando. Gestores aparecem, bons gestores, na crise. Claro, os maus também. Vamos passar para o segundo bloco. Tenso esse. Tenso. Quando a pressão aumenta, a competição interna tende a aumentar. Essa mão cobra aí representa muita coisa. Não preciso nem te explicar, né? Você sabe que você passou por isso, né? Você confiou em alguém, a pessoa te machucou. Você confiou em alguém, a pessoa não correspondeu, traiu você. Agora, veja bem. Essa mão cobra que alguém fez com você, por mais que possa parecer estranho, você fez isso com alguém. Você demitiu alguém que achou que fosse ser promovido, você teve que fazer uma coisa dura com a pessoa, que você tinha um motivo para isso, mas a pessoa não percebeu isso na época. Ela se sentiu traída por você. Então, a gente é a mão que recebe o veneno, a gente também é a mão que leva para o outro veneno, com intenção ou sem intenção. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, muito, muito breve, mas eu queria que tivesse muita atenção sobre esse ambiente. Por quê? O principal fator de fogo amigo pode ser identificado e tratado. Nessa imagem aqui de um Batman magoado com o Super-Homem, ele está atacando não o Super-Homem, mas a Liga da Justiça. Isso acontece na organização. O gestor ataca o seu par, o colaborador ataca o seu par e toda a área perde. Toda a empresa perde. O principal fator que tem sido motivo de estresse nas organizações que eu tenho tratado eu não consigo confiar no meu ambiente de trabalho. É um ambiente perigoso para mim. Não é a concorrência que é perigosa. Não é o presidente que é perigoso. É o meu par.
Aí, pesquisando, olha o que apareceu. Qual a principal motivação para a pessoa competir com o seu par? Como se fosse um gladiador na arena. Entra na arena dois gladiadores, um tem que ganhar e o outro vai morrer. Esse aqui morreu. Agora, qual o principal fator que leva ao comportamento do gladiador na arena? Ele compete pela aprovação do chefe. O chefe como se fosse um César ali para provar. E a competição é um sintoma do ambiente organizacional, não do colaborador. De como é que esse chefe, nem chamei de gerente, nem de líder, né? Chamei de chefe, coisa bem antiga. Como é que esse chefe cria um ambiente de alta toxicidade? E aqui já trago para vocês uma proposta para pensar, estudar, analisar. Líder e RH. Vou trazer uma proposta breve, mas também é importante aqui hoje trazer para vocês algumas reflexões de proposta. Temos estudado dois grandes fatores para reduzir essa competição interna, que é a lateralidade. Primeiro é KPIs sustentáveis e Safe Inside. KPI sustentável eu não vou explicar hoje porque é um pouco mais longo, mas significa em poucas palavras, que é um estudo, um redesenho de KPI a partir da proposta de sustentabilidade de GRI da empresa e a proposta de estratégia da empresa. Desse desenho para dentro, uma negociação com os gestores para construir KPIs que não existam, que não tenham todo o efeito de contradição, que é o KPI que eu ganho quando o outro perde. Muitos KPIs são contraditórios, são esquizofrênicos. Para a alta gestão, para o C-Level, parece muito legal isso, mas, na verdade, para a operação é um grande desperdício, muito dinheiro jogado fora e muita gente boa que perde. Vamos ficar no Safe Inside, que vem antes do KPI sustentável. Porque o Safe Inside é a primeira coisa, a coisa mais importante para resolver qualquer questão em desenvolvimento, em construção de cultura organizacional. Gente, aqui mais um parêntese forte. Eu quero sublinhar, botar em negrito. Recentemente, uma outra consultoria falou comigo, vamos fazer um trabalho com a empresa X de desenvolvimento de transparência no C-Level. Eu pensei aqui, esse cara fumou maconha. C-Level transparente, nem morrendo, nem pensando. Porque o ambiente aqui de cima de C-Level é o ambiente mais competitivo que tem. Transparência aqui é uma proposta, diria, wishful thinking, uma coisa assim, fumou um negócio forte, estragado e acha que esse cara vai ser transparente. Nunca vai ser transparente. Como é que eu reduzo a competição entre C-Level? Eu consigo fazer isso. Como é que eu reduzo o impacto da faca nas costas? Consigo fazer isso. Mas imaginar que esse grupo aqui vai ser o melhor amigo, isso não vai acontecer. Transparência, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o ambiente organizacional, a estrutura organizacional construiu um modelo que é competitivo e não colaborativo. Olha o que a gente desenhou aqui com o trabalho do professor Axel Sand, uma síntese visual de um processo que é uma jornada de performance. Numa imagem só, tem tudo. E essa é a parte legal da síntese. Você consegue fazer um roll down, consegue mandar uma imagem no WhatsApp para o grupo e essa imagem ela já cria toda uma mensagem de roll down após um treinamento importante. Aqui eu tenho, então, o Safe Inside. O Safe Inside é uma expressão que o Simon Sinek criou para falar o seguinte: aqui entre nós não tem fogo amigo. A batalha está lá fora, o tiro está lá fora, o problema está lá fora. Entre nós temos segurança psicológica. Gente, isso é bonito pra caramba de falar. Mas quando a gente vai fazer pesquisa de campo, se tem uma coisa que eu encontro invariavelmente no ambiente organizacional, é o nível de medo. O que varia é a graduação. Alguns nível 7 de 10, outros 10 de 10. Mas o nível de medo não é o medo do ambiente organizacional, é o medo dos pares, do próprio chefe, da situação, da avaliação que acontece internamente na própria área. Não é outra área que é problemática, não. É a minha área. O Safe Inside significa eu posso combater junto com você um desafio comum, um inimigo comum. Sem o Safe Inside, a minha energia se volta para a sobrevivência e não para desenvolvimento e performance. Então, sem segurança psicológica, eu faço um monte de coisa para me proteger de você e da empresa. E já eu falo um pouquinho como é que o RH entra nisso. Então, a primeira jornada é o Safe Inside. Depois como é que eu crio suporte mútuo? O conceito de cuidado mútuo. O conceito de agendas complementares. Se eu tenho o Safe Inside, eu posso abrir a negociação com mais transparência.
E aí, então, aumento a lateralidade, que é a minha jornada interna. Aqui, o terceiro bloco é onde a gente sempre pula para ir direto, que é meta, KPI, projeto, linha de chegada. Gente, a linha de chegada é o terceiro estágio desse processo. Eu não consigo a linha de chegada, não consigo meta com a qualidade que eu preciso, sem o Safe Inside e sem suporte mútuo. A complexidade do ambiente organizacional hoje não dá para o cara fazer como um herói, um lobo solitário, um sniper, resolver tudo sozinho. Não cabe mais isso. É a inteligência coletiva que faz isso. Agora, veja, os dois outros blocos falam de valores da organização e valor percebido. É diferente uma coisa da outra. Valor percebido é quando eu entendo que o que eu faço contribui para algo maior. E eu me sinto digno aqui dentro. Eu me sinto reconhecido. Há meritocracia aqui dentro. As métricas são justas. E eu me sinto num ambiente onde o meu significado pessoal é revelado e eu vou crescer aqui dentro. E aí, essa é a hora da verdade. Se os valores da parede acontecem no dia a dia. Quando há uma distância entre o que está na parede e o dia a dia, é que nem eu vejo muito de proposta de valor organizacional, EVP. Muita coisa bonita, mas a realidade da empresa é tão diferente da EVP que falou, gente, isso aqui é propaganda enganosa. Fazer um EVP dessa, um EVP, né? Enterprise Value Proposition. Fazer um EVP desse e a realidade é completamente diferente, é propaganda enganosa. Tinha que ir para o Procon um negócio desse. Então, fazer um EVP que não condiz com a realidade, quem é da própria empresa fala, gente, eu quero ir para essa empresa aqui, não onde eu estou trabalhando hoje, não. São modas que aparecem e geram problemas. Atenção, efeitos colaterais. E por último, sim, como é que eu deixo um legado? Como é que o meu propósito inspira a próxima geração? Como é que eu me sinto orgulhoso de fazer parte de alguma coisa maravilhosa, digna, que faz todo sentido? Quem trabalha bem com legado tem que trabalhar primeiro com Safe Inside, dependability, clareza e valor percebido. É o último estágio. Porque veja, se eu não tenho Safe Inside aqui na largada, todo o resto se desmonta. Eu posso até bater algumas metas, mas, olha, sem a certeza do Safe Inside, a competência de cada um se desloca da competitividade para o mercado e se volta para a competição interna. Então, a minha capacidade não é para conseguir resultado, é para destruir você. A minha competência, a minha articulação, a minha habilidade mental não é para construir resultado, é para destruir você. Numa dança de afogados, um afogando o outro para sobreviver. É o comportamento da arena que é justificado pela própria violência do ambiente. Vamos lá. Sem muitos comentários, mas o principal fator que desorganiza uma empresa, que desorganiza um time, é o fogo amigo. Se eu não conseguir tratar isso e aumentar competência e liderança, ele usa competência para atacar o par e proteger a sua área. Comunicação, feedback, coisas clássicas, né? Aí o cara usa essa competência para atacar a organização e culpar o RH. Quanto mais eu equipar uma pessoa que não tem a sua maturidade de raciocínio moral, pensando no coletivo, mais eu estou criando e fortalecendo os psicopatas corporativos, que crescem mais rápido que as outras organizações porque jogam esse jogo, são especialistas nesse jogo. E que tem mais maturidade moral se sente tolo de jogar certo, jogar limpo. Porque o jogo está privilegiando e está favorecendo quem joga duro. Último bloco para a gente abrir um espaço de conversa. Quando eu aumento a pressão, eu aumento o medo, eu aumento o cinismo. E aqui também é um alerta super importante para a gente, ligado à segurança a partir da saúde mental. Numa empresa que a gente fez pesquisa, uma dessas aí, apareceu uma bolinha verde, que era lá no modelo. A gente usa modelo qualitativo, a gente usa Lego, um montão de coisa massinha, um montão de coisa que parece coisa de psiquiatra. E aí, eu falei, que bolinha é essa aqui? Ah, professor, é o indicador melancia. Aí o cara abriu a bolinha e falou assim, olha só, é verde por fora e vermelho por dentro. Eu falei, quer dizer o que é isso? Não entendi o que você quer dizer com isso. É o seguinte, aqui tem painel de gestão na produção. Aqui tem um Excel que lança no painel e tem os indicadores. O que está verde está legal, amarelo mais ou menos, vermelho está muito ruim. E o chefe desce o chicote. O que a gente faz? A gente vai lá na base de cálculo e muda a memória de cálculo,
o indicador que estava vermelho fica verde. O chefe não vai ver, a gente tenta resolver o problema. E se ele descobrir um dia, ele está demitido. Mas se descobrir antes, ele está demitido também. Então a gente ganha tempo. Olha só, cara, que loucura. O cara muda o painel de gestão. Você fala, nossa, que empregado desonesto. Eu vou te falar, não. É um empregado que está reagindo de acordo com a cultura do seu chefe imediato. Se o cara puxa o chicote, ele aumenta o medo, vai aumentar o cinismo. Cinismo não é um problema de caráter. Cinismo é sobrevivência. Quem tem que botar pão na mesa, quem tem que lidar com o risco de perder emprego, não conseguir outro lugar, vai fazer o que precisar fazer. Raras pessoas vão bater de frente e falar, não, eu seguro o preço dessa conta. Porque o senso de sobrevivência, o alerta do sistema límbico, do cérebro quente, vai na frente, querido. A vida como ela é. Aumentou o medo, aumentou o chicote, você vai ser enganado. Eu vou falar, sabe o quê? Bem feito, mereceu. Porque aqui, quanto mais o gestor vai usar esse modelo de chicote nas costas, mais ele vai ser enganado, o Photoshop vai rodar em cima dos números dele. E você sabe disso, né? Quanto mais alto sobe um gestor, mais pessoas falam o que ele quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. O Photoshop corporativo come solto, porque a pessoa sabe que se colocar a verdade inteira ali, vai custar caro. Aqui é um pouco da minha pesquisa de mestrado. Olha só que eu desenho para você aqui, também baseado na Health and Safety Executive, International Stress Management Association e UNIOSH. Então, olha só, aqui eu tenho uma balança que é a percepção do estresse. De um lado, os fatores que geram pressão, de outros fatores que são percebidos como suporte. E eu coloquei no suporte RH e área de segurança, tá? Então, aí, no suporte eu tenho a confiança do cara na organização, a chance de sucesso para o seu futuro, a certeza do médico da justiça, importantíssimo, a colaboração que ele vê dos chefes entre si, dos pares entre si, das áreas entre si, e o chefe imediato que ele tem, o apoio que recebe o chefe imediato. Isso aqui é a pesquisa do mestrado, mas também doutorado, isso aqui foi confirmado, tá? O que é a pressão de todo mundo aqui? A carga de trabalho que ele tem, a demanda que ele tem. Aumentou a carga de trabalho? Aumentou a demanda? Reduziu muito a demanda? Também gera medo, porque ele vai perder o emprego. O quanto que ele consegue entregar o que foi pedido? Capacidade que ele tem, porque aí também é subjetivo. Ele pode ter capacidade e não se achar com capacidade. As condições de trabalho. Olha só, num sistema de home office, gente, home office é uma coisa palavra linda, né? Home office é o seguinte, o cara está na empresa e aí vai ficar um dia em casa. O filho está na escola, tem funcionário na casa, a esposa, o marido está em outro trabalho, ele tem a casa só para ele ou para ela, isso é home office. Quando você bota todo mundo em casa, sem internet, sem um quarto especial para trabalhar, sem condição nenhuma de fazer as coisas, isso é confinamento, não é home office. Gente, não é home office. Não tem condição. E o medo, o estresse, a pressão, e fim de semana não tem hora para fazer mensagem, WhatsApp meia-noite, 1h, gerando até um risco trabalhista enorme. Bom, voltando para cá. Conflitos entre os chefes e entre os pares. E a chefia imediata aqui está como assédio. Então, de um lado apoio, o chefe imediato, do outro lado assédio. Então, bem, essa balança, ela depende de um equilíbrio de forças. Quando a pressão é muito maior do que o suporte, já era assim antes, a percepção de estresse é muito alta. Por isso os índices que a gente tem de estresse antes do Covid, suicídio antes do Covid, altos. Mas quando entra no ambiente Covid, subitamente, o peso dessa balança aumenta muito. E aqui eu tenho a carga de trabalho aumenta, a entrega diminui, a condição de trabalho piora muito, conflitos ficam velados, alguns chefes são mais compreensivos, outros não, mas eu meio tenho a confiança da empresa diminui, a chance de sucesso diminui, a certeza do mérito diminui, pode ter colaboração ainda de imediata, mas olha o que aconteceu. Para muitas empresas, o RH e a de segurança saem do lugar de suporte para o lugar de pressão. Por quê? Compliance. Cobrando comportamento, ameaçando demissão se fizesse comportamento inseguro, questionando o comportamento das pessoas. Então, quando o RH e a segurança ocupacional vai para a área da pressão, essa balança literalmente descompensa. E veja que aqui eu tenho duas imagens importantes para a gente entender. Primeiro, resolver essa pressão aqui, alta complexidade, alto custo e longo prazo. Reduzir carga de trabalho, isso, né?
Aumentar a capacidade de entrega com treinamento é importante, mas demora isso. Condição de trabalho melhora rápido? Difícil, não tem budget para isso. Melhorar conflito é rápido? Não, é demorado. Chefe imediato com assédio, você consegue mudar esse cara? Só com choque. Ou demissão, trocar o cara, mas é difícil mudar esse cara. Agora, do outro lado, eu tenho uma complexidade média, o RH e segurança voltam para a área de suporte, e o custo é baixo e o prazo é menor para resolver isso aqui. Aumentar a confiança, a chance de sucesso. Por exemplo, eu estava trabalhando com um banco, incrível, incrível. Entrou um novo diretor desse banco. Entrou em janeiro, um montão de meta e banco, que negócio, né? A meta, vamos lá, 15 superintendentes, Rio de Janeiro, uma região gigante, 300 agências, enorme. Em março veio o Covid. Fecha tudo, para tudo. E o cara não conhecia a equipe dele. E ele falou assim, professor, eu não sei se eu estou pegando forte ou pouco. Eu não sei se eu estou ajudando, se estou matando meu time. Fizemos um trabalho bacana de pesquisa, temos uma ferramenta para isso, para ver o nível de estresse das pessoas. E ele conseguiu entender que o papel dele, com essa balança aqui, ele poderia ser muito mais suporte. Por acaso, uma superintendente, uma fera incrível, uma pessoa incrível, alta performance, a filha pegou meningite, grave caso. E ele falou para ela assim, presta atenção, esquece o banco, vamos cuidar da sua filha. Ela é muito mais importante que o banco. Conta comigo, o seu número está com a minha mão agora. Eu vou cuidar da sua superintendência, não fique preocupada. E o cara é um cara reservado, um cara fechado. E ela falou publicamente, estava na reunião. Ela contou essa história, ela contou isso, não foi? Ele contou. Ela falou assim, você nesse dia ganhou a minha lealdade. O que você fez por mim eu nunca vou esquecer. Isso é contrato psicológico. Um chefe imediato que gera um apoio desse, muda na hora a percepção de suporte. A balança muda de peso. Um chefe imediato que teve essa lucidez de preservar uma superintendente que é uma fera, uma pessoa que ele precisa dela pra caramba. Mas naquele momento não tinha a menor condição de entregar resultado. Mas daquele ponto em diante, a filha curou, ficou bem. Essa pessoa, imagina como é que ela tem motivação, sangue nos olhos para trabalhar. Esse é o ponto para a gente fechar aqui. Aqui, eu fiz um trabalho para uma grande indústria de Minas Gerais, analisando essa árvore. Uma crise mundial que impactou a demanda, o Covid veio, impactou a demanda, uma crise interna de acionistas e uma contenção contingencial emergencial de custos. Aí eu tenho um momento de medo, por quê? Aumenta a pressão, aumenta a ameaça dos gestores, ameaça pelo risco de acidente, teve acidente, e ameaça de emissão. Então tem ali comportamento inseguro, subnotificação de incidentes, acidente sem perda de tempo, acidente com perda de tempo, desperdício e perdas. Olha só, quanto mais a diretoria ameaçava esse grupo a demissão, mais o medo aumentava, mais aumentava o acidente. E aqui o professor Axel fez essa síntese visual incrível, que era uma frase, segurança em primeiro lugar, frase da diretoria, frase do presidente. Mas na prática é até a máquina parar. Quando a máquina parava, vamos embora, tem que entregar, vamos correr, vamos embora. Aí tinha um montão de permissão de trabalho de 50 páginas, o cara tinha que ensinar aquilo e entrar sem ler nada, porque, primeiro, analfabetismo funcional. Ninguém consegue ler de 50 páginas, entender e assinar com responsabilidade aquilo. E os caras estão ali há 30 anos naquela operação. Então o cara vai, muitas vezes, o chefe fala, dá teus pulos. Então o discurso de segurança desaparece na hora que a máquina parou. Tem que entregar a produção. Por quê? Segurança é muito importante, mas a produção é urgente. E o cérebro sempre prefere urgente no lugar do importante. Não, mas não é assim não. É assim. A gente faz isso com a família. A gente abre mão da família para uma urgência do trabalho. Família é importante, trabalho é urgente. Você fura com a sua família, mas não fura no seu trabalho. Nosso cérebro funciona assim. Para a gente fechar, quero falar um pouco sobre medo. O medo, ele automaticamente levanta o nosso pior, não o nosso melhor. As defesas fazem ficar mais primitivo, não mais inteligente. Ele reduz a empatia. A gente vai para a arena e cada um curte na arena. E aí eu posso ser perigoso para outra pessoa. Eu sou o fogo amigo, sem perceber. A mão pode perceber. E o medo reduz a lucidez.
Só que lucidez é o meu ativo. Lucidez é o principal motivo pelo qual foi contratado. Então, nesse contexto, a minha tomada de decisão é profundamente impactada. Veja só. Só voltando um pouquinho aqui no cérebro. Eu tenho 3 caras que eu gosto muito aqui. O Kahneman, Prêmio Nobel de Economia Comportamental, Pensando Rápido e Devagar, em 2007, se não me engano, ou 2002. Richard Thaler, que agora é 2017, mesma linha de pesquisa do Kahneman, Economia Comportamental. Nesse livro aqui, o Nudge. E o Dan Ariely, que tem um montão de artigo e TED Talks incríveis, também Economia Comportamental. Resumindo, 2 prêmios Nobel e o Dan Ariely e outros autores em uma imagem, eu queria falar para você o seguinte: o cérebro da gente funciona numa simples equação de custo e benefício. Isso. O meu cérebro, o seu cérebro, sempre está analisando num balanço custo-benefício. Quando entra o fator medo, a percepção de custo aumenta muito, o benefício diminui. Ou seja, a sobrevivência vem para frente e o futuro, o amanhã, os valores, a ética, o certo, vai para trás. É esse processo de custo-benefício que é neurológico e para conter isso tem que ter todo um fortalecimento moral, que é aquela parte do cérebro frio que falei para vocês, o pré-frontal. É nesse sentido que esse ambiente gera um impacto gigantesco nas organizações. Porque nossos diretores, presidente e C-level, estão todos eles com maior percepção de custo do que de benefício. Benefício o quê? Longo prazo, estratégia, valores e o custo. Entregar agora, meta, tem que mostrar resultado, vai cortar a pessoa na empresa, eu não posso estar na lista de quem vai ser cortado, porque o mercado está absorvendo, e eu crio um ambiente gladiador. Por isso que é fundamental trazer para vocês essa imagem que está aqui no próximo slide, que é: você não vai conseguir o que você merece, vai conseguir o que você negociar. Esse biscoitinho da sorte é muito importante você entender. A sua capacidade de leitura, que é a negociação aqui, a sua capacidade de comunicar suas ideias, de fazer propostas inteligentes, de fundamentar as suas análises, vai determinar o seu resultado. Aqui tem uma pergunta aqui da Rosemary, querida Rosemary Lamerino. Quais recomendações para as equipes de RH se adaptem e colaborarem na adaptação das lideranças nesse momento de tanta incerteza e volatilidade? Rose, as equipes de RH têm um dever de casa para fazer. Porque um dos lugares que eu mais vejo fogo amigo é dentro do próprio RH. O RH vive como se fosse um garçom que serve as pessoas, mas não senta para comer a comida que serve. Treina um montão de gente, tem um montão de workbook, fez um montão de curso, assistiu um montão de palestras do RH, mas dentro do próprio RH, o ambiente é altamente competitivo. Por quê? Muita escassez. Toda vez que tem escassez, eu tenho alta competição. Então, se o RH não conseguir criar um novo acordo do próprio RH, o Safe Inside do RH, o RH fica sempre assim, num fogo amigo. Com muito pouca produtividade, e quando leva coisas para cima, não tem a fundamentação de um time de RH. Quando os RHs que eu trabalhei conseguiram fazer esse alinhamento interno, o resultado foi incrível, porque tem inteligência no RH. Mas quando tem um ambiente de medo, a inteligência, que é um benefício, vai para o fundo e para frente vem um custo, que é ameaça, sentimento de insegurança, e por isso que é fundamental que o time aqui tem gestores de RH e diretores de RH. Primeiro, faça um alinhamento com o seu time. Safe Inside. Não tenta salvar a empresa toda e fazer um montão de propostas e palestras incríveis, motivacionais. Gente, o que motiva a pessoa não é palestra, não. É um futuro melhor. É enxergar o amanhã com alguma chance de sucesso. É isso que motiva a mente das pessoas. É a dopamina desse futuro melhor. Obrigado pela pergunta. Você tem mais alguma pergunta aqui? Estou recebendo pelo meu WhatsApp aqui do Rodrigo, tá dando para a gente aqui. Depois eu vou abrir para perguntas também, mas eu achei boa essa pergunta aqui para trazer agora. Com proposta para a gente, líder RH, eu trago para vocês aqui uma mensagem do Jorge Camargo. Esse cara me surpreendeu num trabalho que passou há um tempo atrás. Ele falou sobre... E eu resumi isso aqui,
mensagem de estar presente na crise. Isso pode parecer meio óbvio, né? Na crise, mas não é não. Na crise, a primeira coisa que acontece é o diretor, o presidente, pedir relatórios. Os relatórios fazem com que os gestores, gerentes para baixo, saiam da operação para fazer PowerPoint. Busquem dados para fazer PowerPoint. Então, quando tem uma crise na operação, o cara que tinha que estar na operação para socorrer a operação, ele está numa sala fazendo PowerPoint para que o seu diretor fale com o presidente. Ou, se o gerente geral, fale com o diretor. E eu tiro o cara do campo. Na crise, eu tenho que estar olhando no olho das pessoas. Olha as 3 recomendações do Jorge Camargo, que coisa lúcida. Primeiro, honestidade brutal. Para dentro e para fora. Não tenta minimizar riscos e impactos. Todo mundo sabe da crise. Não tenta botar, não, isso aqui não é bem assim. Coloque o nome nas coisas. Sabe? É o capeta? É o capeta, ponto. Bota o nome. Não tenta minimizar, porque minimizar significa 2 coisas. Ou que você é um líder que não enxerga as coisas, que é muito grave. O que você enxerga está mentindo, que também é muito grave. Então, honestidade brutal é a vida como ela é. Segundo ponto. Olha que legal isso. Comunicar com esperança. A crise é essa aqui. É esse aqui o nosso desafio. Agora, como é que a gente vai trazer uma proposta racional para contingenciar isso aqui? Para contingenciar isso aqui. Eu tenho que trazer esperança na minha fala. Eu começo com a crise, mas depois que eu coloquei o tamanho do bicho aqui, eu comunico com esperança. Como é que a gente vai tratar esse bicho aqui? Olha que incrível a última ideia dele. Humildade diante da incerteza. Aqui, Rose, que você falou agora há pouco. O importante numa equipe de gestão de crise não é quem está certo. Gente, quem está certo é a coisa menos importante, mas num ambiente de competição, de ego, olha o que ele fala aqui. O importante na equipe de gestão de crise não é quem está certo, mas o que é certo fazer. Nosso desafio é vencer a feira de vaidades e egos. Cara, é quase BG esse homem. Pensa nisso. Nosso desafio é vencer a feira de vaidades e egos. Tem uma crise acontecendo, tem gente morrendo, a empresa tem risco de quebrar e o cara quer ficar de bonitão na história. O seu ego vir na frente. Que tipo de pessoa tem esse tipo de comportamento? Os psicopatas corporativos, que foram premiados na curva forçada, foram premiados na avaliação de mérito, que não vê o comportamento, não vê o estrago do cara na sua equipe, só vê o número que ele entregou, não vê os cadáveres no caminho. Eu preciso de gente humilde diante da incerteza. O que o líder humilde faz? Equipe, como é que a gente resolve isso aqui? Ele usa a inteligência coletiva. Ele negocia com seus pares. Ele não sai atirando. Ele busca suporte. Na crise, estar presente, ouvir a equipe, buscar suporte. Fantástico, né? Aqui entre nós, gente. Só isso que já valia toda a nossa conversa de hoje. Então, para a gente fechar, uma coisa para a gente colocar aqui. Não é uma nova ferramenta para mudar o jogo. A gente já tem as ferramentas. Eu preciso de uma nova forma de fazer as coisas. Não é falta de conteúdo para a gente aqui. Não é falta de informação. Não é falta de pesquisa. Mas temos um modelo mental que não está considerando a inteligência coletiva. Não está considerando que um novo desenho organizacional, um novo tipo de KPI, um novo tipo de desenho de RH precisa ser pensado junto com a equipe para atravessar esse momento. A janela de oportunidade é agora, RH. Se agora a gente não conseguir fazer mudanças estruturantes na organização, amanhã vem vacina, não sei o quê, e volta. Business as usual. E o jogo vai ficar do mesmo jeito. Só que pessoas mais estressadas, com estresse pós-traumático, com cansaço, uma desconfiança na organização, contrato psicológico abalado na organização. Entende? E não vai ser uma palestra motivacional, um curso para falar de transparência, de amizade, de empatia, comunicação não violenta, que vai mudar esse jogo. Porque o ambiente organizacional, no dia seguinte, no mesmo dia do próprio workshop, não é correspondente com aquilo que o consultor foi levado para fazer ali dentro. Não mexer com a estrutura, não mexer com o C-level, não mexer com a diretoria,
não mostrou o tamanho do problema, não trabalhou em causa raiz. Tá aí. Nossa última imagem. Você vai perguntar, tá bom, Ailmer, o que eu posso fazer para mudar esse contexto? Eu sou só um líder, sou só um RH. Não, você é mais do que isso. O seu tamanho, o seu impacto, você não sabe. Hoje eu recebi a ligação de um cara, de um líder, e eu fiz uma live para ajudar um grupo, e ele é o head desse grupo, e tinha um conselho um grupo grande, antigo, e eu falei sobre burnout, e como é que o conselho pode matar um gestor. E o cara me ligou hoje, dizendo que ele teve uma angina, foi no hospital, e o conselho dele foi super apoiador, e ajudou a fazer algumas mudanças importantes no dia a dia dele. Ele me ligou e falou assim, cara, você salvou minha vida, muito obrigado. Porque você fez aquela conversa com o pessoal, eles entenderam que eu precisava de um outro modelo. E quem me dizia o seguinte, o que você fez junto com o meu conselho mudou o comportamento esperado deles nesse momento de crise que eu estou passando. Eu fiquei tão emocionado com isso, porque eu não tenho a pretensão de fazer uma coisa incrível. Eu quero fazer o que chega na minha mão para fazer. Eu quero fazer o que eu puder fazer. É o que na Bíblia eu leio como ser fiel no pouco. O que eu posso fazer? O que é o meu alcance fazer? E essa imagem que alguém me deu um tempo atrás, acho que foi até a Rose mesmo, querida, que me deu essa imagem, que é tão significativa, fala de pessoas perdendo a cabeça. Pessoas perdendo a cabeça. Pessoas perdendo a cabeça. E aí uma pessoa, ao invés de ficar na mesma linha, ela se ajoelha. Ela se abaixa. Como o Jorge falou sobre humildade. Humildade é sair da linha de pegar fogo, sair do automático, eu me ajoelhar, eu sair do lugar de chefe, de cabeção e para operação, estar presente na crise. Sair do lugar de conhecimento, do lugar de como é que a gente faz isso junto. O principal sintoma de que uma pessoa lúcida para mim é que essa pessoa humilde, ela pede ajuda. E ela conta com outras pessoas. Quando um líder faz isso, a sua equipe não queima. A empresa queima, outras áreas queimam, mas a sua equipe não queima. Ele protege a sua equipe. O gestor imediato, ele pode ser o fator de destruição ou de preservação da sua equipe. Esse cara que mantém a sua lucidez, ele preserva a sua equipe. Gente, esse era o tema para conversar aqui com vocês hoje. Acho que falei pra caramba. E eu quero abrir espaço para algumas perguntas, algumas colocações. Mas para quem está aqui empolgado para falar, passa num instante, vou te falar, passou num segundo. Vou até abrir a tela de volta aqui, porque eu nem sei se estão aqui, porque eu estava vendo só a minha tela. Mas tem um montão de mensagenzinha aqui no chat. Vou abrir para perguntas também. As fáceis, tá? Porque as difíceis, vou passar aqui para o Rafael Quinto, que está com o meu nome aqui. Super CEO. Eu vou passar as difíceis para ele, para a Edmar aqui, pessoal do RHLE, para o César, Rodrigão. Eu vou responder só as fáceis. E Zé Haddad está aqui. Ei, Zé, tudo bem, queridão? Um abração, bom te ver. Quantos amigos legais aqui. É legal esse negócio de ver as carinhas, né? É bacana isso. Ver os amigos aqui. Gente, isso que eu pedi agora aí, mesmo. Vou fazer aquele pedido para todo mundo abrir rapidamente, antes de iniciar as perguntas, só para a gente tirar aquela fotografia, né? Aquela fotografia, é legal. Aquele sorriso bonito. Todo mundo faz um cara inteligente. Faz um cara inteligente, depois a gente volta ao normal. Isso. Isso, aí, legal. Tá todo mundo abrindo. A gente vai dar aquele print na tela. Abre então, aí. Aí, ó, legal. Todos os Roberto Ailmer que estão aí também, por favor. Bastante gente aí. O Haddad também, Haddad legal. E aí, ó, excelente. Helena, muito bom. Então, turma cheia aí, Homer. Você, brilhante, hein? Vamos lá, aquele print na tela aí. Bacana. Olha aí, todo mundo sorrindo agora aí. Vamos lá. Olhar inteligente, depois volta ao normal. Isso. Beleza, Rodrigo. Tira mais uma aí também. Beleza. Aí, Homer, toca para frente. Tem umas perguntas aqui que chegaram para mim. Uma delas aqui. Como negociar o downsizing com alta cúpula no momento de pandemia, que favorece a ideia de reduzir o custo operacional para elevar o índice de eficiência da empresa? Veja, muitas vezes o downsizing é uma decisão de board, não é da diretoria. E a diretoria não consegue muito negociar em cima disso. Quando a gente consegue trabalhar com algum tipo de pesquisa que mostra o efeito do medo na operação, a gente mostra isso, que muitas vezes uma postura mais conservadora da organização
pode ter mais efeito no longo prazo. Em vez de um downsize, que é uma parte de denominador, 10%, 20%, eu tenho cortes mais seletivos, por mérito, e aí é mais inteligente. Mas, em muitos momentos, a empresa não tem escolha. Não vamos ser românticos nisso. É reduzir folha ou morrer. Então, como é que o processo da redução de folha não é um problema? A forma que é feita que é interessante. Eu falava com um diretor da Globo e o cara falou assim, olha, eu tive que reduzir minha equipe, porque juntou Globosat, Rede Globo, TV Globo, todo o grupo Globo juntou numa só Globo e tinha redundância pra caramba. Então, tinha uma área inteira que ia ser desligada. E ele falou, eu comuniquei isso em março, ia ser desligado em novembro do ano passado. E o time trabalhou esse ano todo buscando soluções, mas com alta motivação, porque foi transparente, foi ético, foi uma colocação bem feita e é uma decisão de conselho, não é uma decisão do diretor. Então, a forma como a demissão, o processo de demissão foi feito, transparente, cuidadoso, gerou um contrato psicológico bem razoável. E quem ficou também se sentiu respeitado pela empresa e comprometido com essa empresa. Então, o problema não é o downsize, é a forma que as coisas são feitas, escondidas, em fatias, que não terminam, que não tem clareza, que tem favorecimento de pessoas, que tem uma agenda oculta. Então, assim, muitas vezes, o processo do downsize, a forma que ele é feito é muito mais destrutivo do que a demissão em si. Tem mais pergunta aqui? Palavras gostosas de elogio, de carinho, muito obrigado. Aliás, eu vou deixar aqui um spoiler. Amanhã é meu aniversário, então já fico aqui com um spoiler de carinhos e abraços. Tem uma mensagem chegando aqui. Ai, obrigado. Obrigado. Gente, eu não sei se a minha hora passou um pouco do tempo que eu tinha previsto aqui, porque eu fiquei tão empolgado que eu fui falando, né? Me deram um tempinho, eu acho que eu passei um pouco, mas se você tem alguma pergunta da sua empresa ou de alguém que você conhece, não na sua empresa, mas de alguém que você conhece, aquela coisa, né? Não, a empresa que eu ouvi falar, né? Fica à vontade, eu queria também trazer para você coisas bastante concretas. Só para deixar uma mensagem sobre isso, que nós, alguns anos para cá, decidimos sair do modelo de fazer cursos e aulas e desenhar treinamentos para fazer diagnóstico organizacional e, a partir do diagnóstico organizacional, estabelecer um plano de trabalho. Que vai ter curso, vai ter treinamento, mas por trás disso uma inteligência de construção de uma nova cultura, uma cultura mais possível. Qual é a questão da cultura para a gente aqui? A cultura nunca avança em saltos, a não ser que ela quebre. O Covid agora, por exemplo, tem uma grande chance de quebrar algumas culturas. Né? Empresas que tinham uma relação muito forte não demitir, foram obrigadas a demitir, esses impactos mexem com a cultura. Muda a diretoria, muda a cultura. Então, o ponto central de trabalhar hoje é qual é o próximo degrau da minha empresa? Não tenta subir 2 degraus da sua empresa. Qual o próximo degrau da sua empresa? Eu tenho no meu Safe Inside, eu tenho um Safe Inside no meu time? Não tenho. Então, primeira coisa é o Safe Inside. Não, o time já consegue trabalhar com um grau de confiança interna. Como é que consegue ter confiança interna? Eles discutem, eles questionam o chefe na boa, há uma liberdade para trocar ideias, eles colaboram, se ajudam espontaneamente. Esse é um Safe Inside, é um sintoma de Safe Inside, onde as pessoas têm uma liberdade de falar assim, vai dar problema, isso aqui está ruim, chefe, olha só, não concordo não. Essa abertura é o Safe Inside. Quando não tem conflito, quando as reuniões são silenciosas, não tem uma pergunta, ninguém fala nada, não tem Safe Inside. É um diagnóstico comportamental do Safe Inside. Depois disso as pessoas têm colaboração entre pares? Ok. Não tem? Esse é o próximo estágio. Tem colaboração? Sim, o próximo estágio depois de colaboração. Uma linha de chegada. Não a linha de chegada do ano, a meta do ano, mas a próxima trincheira. Se eu tenho um ambiente hoje de estabilidade, a próxima trincheira é quando eu trago para o meu time qual é a minha avaliação de vitória em uma semana, em um mês, e não em um ano. Como é que eu dou para o meu time marcos intermediários de vitória e celebro pequenas vitórias? Nem sempre a vitória é o número final. É o esforço alcançado, é uma meta intermediária alcançada. E quando eu gero alguma celebração no meio do combate, eu reduzo a percepção de medo. A falta de mínima celebração aumenta o medo das pessoas de que será que eu estou indo bem? E os seus melhores colaboradores têm medo de não estar indo bem também. Mas é porque são meus melhores, mas ele não sabe os seus melhores. Nem sempre sabe os seus melhores.
Tem aqui algumas colocações da Mariana. Demi escreveu muito sobre o medo nas organizações. Um dos seus famosos 12 pontos, Demi, é uma mundial do ser humano no trabalho. Quando Demi escreveu sobre medo, era muito baixo o nível de medo. Não tinha reengenharia ainda, não tinha esse turnover gigantesco que tem hoje, não tinha um mercado tão estável como a gente tem hoje. Então, o medo hoje, para mim, é um dos principais fatores que se tratar nas organizações. Só que isso não é simples. Tratar medo não é simples. Não é com spray que você faz isso. Tem que entender a causa raiz desse medo. E a causa raiz, muitas vezes, é o orgulho do próprio diretor, do presidente, que estabelece um ambiente de violência psicológica como forma de crescimento. E muitas empresas valorizam isso, né? Valorizam essa coisa da... E veja, olha só. Aí você fala, mas a Embev tem curva forçada. Nasceu assim, o DNA deles é assim, curva forçada. Quer entrar no jogo, tá claro. E é violento? Não. Tá combinado o jogo. Você faria uma luta de MMA no octógono? Nunca faria isso. Mas tem gente que faz isso, é um esporte. O cara vai trocar ali chute, soco, e quando acaba se abraça, agradece, toma um café junto. E troca soco, troca chute ali dentro, joelhada, vale tudo. Mas é um esporte. O desenho do esporte é esse, tem algumas regras. Não vale chute no saco, dedo no olho, mordeu o cara. Tá bom, tudo bem. O resto vale. Então, para a Embev, a curva forçada que criou esse desenho, vale. Agora, pega uma empresa tradicional, que tinha mérito, e joga curva forçada dentro. Você mata essa empresa. Porque a colaboração vai embora, a competição interna aumenta pra caramba. Aí você consegue resultado? Consegue resultado, mas a que custo? O custo da cultura. Você muda a cultura. Você cria uma arena de gladiadores. É isso que você quer? Se é isso que você quer, tá beleza. Mas muitas pessoas vão embora. E muitos psicopatas vão crescer nessa empresa pra caramba. Então aqui você tem que entender o que você quer. E a gente, como RH, tem que ver não só a ferramenta, mas o que a gente está fazendo com isso. Quais são os frutos dessa árvore? Aumentou a complexidade? Aumentou a violência? Aumentou a competição? Não olha você como RH de fora. A empresa vai dar assim. Não, não. O RH está assim. A gente tem a digital nessa história. A gente influencia a organização. Tem alguma pergunta aqui? Ai, que fofo. Muito obrigado. Quanta gente bacana falando aqui. Gente, eu não quero tomar mais tempo de vocês. As perguntas terminaram, só tem coisa fofa aqui. Agradeço muito, muito mesmo o tempo de vocês. É o tempo da vida, né? Passamos 1 hora e pouquinho aqui juntos, é o tempo da vida. Que vocês deram para mim. Muito obrigado. E eu espero que essas experiências que eu trouxe para vocês, e também a minha filha, ai, coisa linda. Ai, coruja! Você tem que ver como é que eu estava entrando. Eu estava assim forte, eu sou um cara forte, né? E aí quando ela veio linda de noiva, já deu aquela baqueada. Aí entramos no carro. Aí ela viu aquele videozinho que eu gravei. Pai, vou casar. Porque minha filha, coisa foi assim, nem eu tô acreditando. Quando eu cheguei lá, e era uma casa linda de festas. E, gente, aqui no interior tá fechado. Até mês de outubro tá fechado para casamento. O lugar que ele ia fazer é um forte na beirada do mar. Caiu uma pedra no meio do caminho, não podia passar. Teve que mudar de lugar 12 dias antes do casamento. Aí, cheguei lá, me sentindo forte, né? Não vou chorar, não vou chorar. Quando eu abri a porta do carro, tinha um montão de gente lá na casa de festas, o meu coração veio na boca. Falei, cara, eu vou despencar, eu vou descompensar, eu vou chorar muito aqui, ninguém vai me segurar, vou me desabar. O noivo vai achar que eu não quero aquela casa, e o cara é ótimo, sensacional, queridão. Mas eu me segurei. Mas as lágrimas corriam que nem assim, sabe? A cachoeira que está atrás ali do César, corria a cachoeira aqui atrás, corria aqui. Coração feliz, transbordando uma gratidão maravilhosa a Deus, a minha filha, que outro dia estava indo para a escolinha com mochilinha nas costas e agora estava levando ela, não para a escolinha, mas para o altar. Muito maravilhoso. Que vocês possam ter na vida de vocês alegrias que eu tenho tido com meus filhos e com essa vida de psiquiatra. Não deve ser fácil para o psiquiatra. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas até aqui, so far, so good. Gente, muito obrigado mais uma vez aqui, todo o povo da RHLF. Estar com vocês sempre uma honra para mim. Eu me sinto muito feliz que vocês me convidem para estar com vocês. Já participei de alguns encontros da HLF. E claro que presencial, né? A gente está junto, a gente se abraça e é bem legal encontrar. Mas esse aqui é o nosso possível hoje, nosso fiel no pouco hoje. Então, eu espero também que a gravação ajude outras pessoas que vão assistir e a gente possa aumentar essa legião de pessoas que têm missão de ajudar outras pessoas e gaste seu tempo, sua energia, seu dinheiro para levantar boas ideias, bons conceitos para outros profissionais, líderes e RHs nas organizações. O meu beijo. Quando a gente faz o convite para você, a gente não espera nada menos do que essa entrega sua. A gente sempre sabe que você faz com muito carinho
que vem de dentro, né, que vem do seu coração, fora, né, o seu conhecimento, que é muito abrangente. E vou deixar aqui nosso agradecimento e dizer que assim, você superou as nossas expectativas, tá? Mais uma vez, a gente te deu um tema e você bailou com ela, com o tema, tá? Ai, que lindo. Então, muito obrigada mesmo, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço, muito, muito. Gente, vale um parabéns hoje pro Ailmer? Pode. Agora todo mundo pode abrir, hein? Todo mundo pode abrir a voz aí e cantar um parabéns para ele. E lembrando que amanhã a gente tem mais, hein? Amanhã, 19 horas. Isso. Vamos falar. Isso, amanhã contamos com todo mundo. Então vamos, parabéns. Parabéns, Rita. Pra você. Muitas felicidades. Parabéns aí, Homer. Parabéns, Roberto. Legal. Parabéns. E vai chorar não, tô com motivo. E vai chorar não, que eu tô fraquinho agora. Eu travei meu áudio porque aqui começou a querer latir também. Falei, opa, não vai dar para cantar.